Paz do Senhor a todos. Graças a Deus que permitiu que nós nos encontrássemos mais uma vez aqui para a meditação da palavra. Desta feita, eu gostaria de ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e versículo 38, que diz assim: Porque ainda por um pouco, muito pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele vacilar, a minha alma não tem prazer nele. Eu penso que todos têm ouvido que os estudiosos, os médicos, têm dito que no tratamento das pessoas que são acometidas pelo coronavírus, é recomendável vitaminas, remédios, e também que as pessoas que foram acometidas, elas pensem positivo, elas sejam otimistas, porque esse tipo de comportamento afeta diretamente a imunidade, e a imunidade baixa, ela pode também favorecer o crescimento da doença provocada pelo coronavírus. Concordamos perfeitamente com os médicos, mas no sentido do que diz respeito ao sentimento positivo, nós já conhecemos, nós todo cristão já sabia. O que ele chama de sentimento positivo, nós chamamos de fé. Quando nós estávamos preparando a mensagem, eu dei o título de A Fé Curará a Você. Inicialmente deixo bem claro aqui que eu não estou aconselhando ninguém a não tomar remédio ou não buscar o conselho de médicos. Ao contrário, todos nós devemos, uma vez orientados pelos médicos, tomar as vitaminas, os remédios que forem necessários. Eu, particularmente, tomo remédios e vitaminas que a mim foram já outrora recomendados em virtude dos meus problemas de saúde. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é para o componente da fé. De forma alguma, eu estou aqui, eu defendo a ideia de uma disputa entre fé e ciência ou razão. Na verdade, eu acredito que a fé, a ciência e a razão se completam, e eu não acredito que ciência e razão são inimigos da fé. Até porque, se a gente for analisar alguns conceitos, sobretudo na área das ciências humanas, se a gente for, por exemplo, discutir os conhecimentos de Charles Darwin, né, que defendeu a ideia da evolução das espécies, o conceito da biologia, se a gente for analisar direitinho, é uma teoria, não há nenhuma comprovação científica. E as pessoas que defendem essa ideia, que são muitas, na verdade são acometidas por fé. Acreditam em algo que não existe comprovação. Mas a fé que eu estou chamando a atenção é uma fé baseada nos princípios cristãos. É a fé em um Deus que cuida de todas as coisas, num Deus zeloso, num Deus amoroso, num Deus que fala aos nossos corações, num Deus que nos traz paz, e que nesse momento em que muitos estão acometidos pelo vírus, e aqueles muitos também que não estão acometidos, mas vivem em pânico, em medo, em terror, por causa de tudo que se fala que o vírus provoca, por causa, na minha opinião, da exploração comercial que os canais de comunicação estão fazendo, comercial e política que os canais de comunicação estão fazendo dessa problemática, e até porque, na minha opinião,
os gestores públicos, os prefeitos, governadores e os daqueles da gestão federal, tanto o governo como a oposição, estão batendo cabeça, e é eufemismo dizer batendo cabeça, na minha opinião, estão explorando as pessoas e não estão dando o devido cuidado que se deveria a essa problemática. Mas fora essa questão, eu gostaria de falar da fé. O texto que nós lemos é um texto que o capítulo 10 e o capítulo 11 de Hebreus, eles se completam. O capítulo 10 inicia falando do sacrifício de Cristo, dizendo que o sacrifício de Cristo foi o único e suficiente sacrifício que nos traz salvação, dizendo que Deus acabou com o sacrifício de animais, porque o sacrifício de animais não apagava, somente cobria os pecados, ele não apagava, e somente com o sacrifício de Cristo é que nós temos todos os nossos pecados perdoados. A gente está chamando a atenção, e aí o capítulo começa a discorrer sobre a fé. E o que é a fé? A fé é o se apossar de algo que você espera. É acreditar em algo que você não vê. A fé é a capacidade da gente perceber um Deus que está no transcendente, que se manifesta sobre todas as coisas que ele criou, mas que a gente efetivamente não vê do ponto de vista de materializado. A fé, irmãos, é necessária porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe e que é premiador daqueles que o buscam. Então Deus está chamando a atenção que nesse momento de dificuldade, a gente precisa acreditar nele, acreditar no seu cuidado, no seu amor, na sua bondade. E nesse texto do capítulo 11 de Hebreus fala de um homem chamado Abraão. Um homem que é visto como o pai da fé para os judeus. Isso porque Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade, à época, avançada tecnologicamente para aquele momento histórico, à beira de um rio, né, que desenvolvia a ciência, uma tecnologia que até hoje é prestigiada pelos estudiosos. E ele deixou aquela cidade, a cidade era idólatra, todo mundo era idólatra, o pai de Abraão era idólatra, aliás, ele se chamava Abraão. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus e abandonou aquele lugar, toda a sua tradição histórica, toda a tecnologia. E Deus disse, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão abandonou tudo aquilo e foi para uma região, para a terra de Canaã, e foi morar em tendas, porque apesar de Deus dizer que iria dar possessão naquela terra, de que dele faria uma grande nação, no primeiro momento Deus não deu a possessão, e ele habitou em tendas, teve uma vida nômade, morando um momento aqui, quando as condições climáticas mudavam, ele mudava para outro lugar, ou seja, sem moradia fixa. E a outra coisa é que ele não gerou filhos tão cedo. Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, porque Deus disse que ele seria Abraão, porque seria pai de uma grande nação. Deus passou a chamar ele de Abraão, pai de uma grande nação, mas por anos, por décadas, ele não gerou filho. Na sua velhice, com 99 anos, ele gera o único filho Isaque. Ele ficou feliz, glorificou a Deus, porque chegou no momento que ele e a esposa não poderiam gerar filho, foi uma ação milagrosa de Deus. Mas aconteceu quando aquele filho estava já grande, já jovem, Deus mais uma vez prova a Abraão e diz, Abraão, vai ao Monte Moriá, leva o seu filho, leva a lenha, e ali sacrifica o seu filho a mim.
A Bíblia diz que ele se dirigiu por 3 dias, caminhou até aquele monte. Chegando no sopé do monte, no cume do monte, ele pegou o seu filho, amarrou, preparou o altar, e quando ele ia sacrificar, Deus mandou um anjo que disse: Abraão, não sacrifique o seu filho. Deus estava provando você, e agora Deus sabe que você é um homem obediente e que serve a Deus com muita fé. Abraão foi pai de uma grande nação, da nação de Israel. Até hoje existe a nação de Israel, todo mundo sabe. E ele é o símbolo de fé porque ele acreditou mesmo diante das circunstâncias que levavam qualquer um a não acreditar. A fé, irmãos, a fé, ela provoca desafios. Porque às vezes nós somos acometidos por problemas, por dificuldades, por intempéries da vida, que no primeiro momento a gente quer abandonar a fé. No primeiro momento a gente pergunta: onde está Deus? A gente fica questionando por que essas coisas estão acontecendo e muitas vezes a nossa fé abala-se. Mas o desafio nesse momento, em que a fé está abalada, é saber que mesmo diante de todas as coisas, Deus cuida de nós. Que Deus conduz todas as coisas, que Ele nunca nos desampara, que Ele nos ama profundamente. E a gente agrada a Deus porque Deus olha para a gente e diz que mesmo diante da dificuldade, a gente abraçou a fé. Creia que Deus está cuidando de você. Nesse momento em que o pânico, o terror toma conta de muitos de nós, estando a gente acometido ou não com a doença, é preciso que a gente creia que o Senhor cuidará de nós. Que o Senhor toma conta de nós. Que Ele guarda-nos na sua mão potente, que Ele tem um carinho e que nos protege de uma forma muito cuidadosa. O Senhor te ama e cuida de você. Acredite, tenha fé, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Em nome de Jesus.